Olá, tudo bem? Grande prazer estar com você de novo aqui no Eu e Você, programa que a gente tem a satisfação de levar as pessoas sobre pessoas, né? A gente recebe convidados aqui, convidados com histórias, com diversidades, com assuntos interessantes, que o Eu e Você vai explorando isso sempre de uma forma muito interessante. Uma das questões que hoje é muito preponderante na vida humana, como é o contato que você tem com o sagrado, com o lado espiritual? Você trabalha o seu lado espiritual? Você alimenta o seu espírito? Com o que você alimenta o seu espírito? Você estuda a respeito disso? Você está preocupado com isso? Isso é importante na sua vida? Ou você está vivendo no automático, você está mais ou menos vivendo burocraticamente e acaba deixando essa questão espiritual de lado? Com isso, nós temos aqui a honra e a presença da minha querida amiga Priscila Belintani, doutora Priscila Belintani, professora como eu aqui na UNORTE de Psicologia, e que tem a grata vinda para que a gente possa trabalhar esse assunto. Eu tenho muita curiosidade de saber o que você pensa a respeito disso. Você tem uma vasta experiência em estudos relacionados à espiritualidade, ao espírito em si, à questão da doutrina espírita. A gente vai falar um pouquinho sobre a humanidade, o ser humano, as relações humanas, e aonde entra a questão da espiritualidade aí. Primeira pergunta que eu te faço, Priscila, eu acho que eu não tive oportunidade ainda de te fazer. Quem é a Priscila Belintani? Ai, Marcos. Bom, é uma alegria a gente estar aqui hoje, poder conversar um pouquinho sobre isso, né? Quem é a Priscila é uma pergunta interessante, difícil, eu acho até, porque eu acho que o ser humano, muitas vezes, está tão preocupado em ter que ele esquece um pouco do ser, né? E talvez Priscila Belintani seja o meu nome, né? Sim, Mas seu qual nome. será que é a minha identidade Identidade. de verdade, né? Eu acho que essa essência, esse eu maior, esse eu interior que a gente quer tentar descobrir, quer tentar conhecer, ele é uma construção, né? Eu acho Sim, que ele é uma interessante. construção. Eu acho que a Priscila é um ser que está sempre construindo, desconstruindo, reconstruindo, aprendendo. Eu saberia dizer algumas coisas que são importantes para a Priscila, né? A Priscila é uma pessoa que foi buscando um caminho de um jeito talvez não muito convencional. Por quê? Né? O pessoal, não sei, meus alunos sabem, né? Que eu passei por várias profissões, né? Eu fiz coisas diferentes. Eu comecei fazendo curso de agronomia, fui ser pesquisadora, né, dessa área. Enquanto eu estava fazendo essa parte de mestrado, doutorado, eu conheci a biologia, que eu me encantei, né? E tudo isso foi abrindo, eu acho que uma conexão maior com a vida, né? E com os seres, Em os vários seres lados vivos. da vida, né? Em vários lados da vida. Eu acho que eu comecei, né, talvez pelo mineral, vegetal, acho que eu fui evoluindo assim, né, nesse sentido evolutivo, né, darwiniano. Os animais até chegar no ser humano com a Olha que psicologia, interessante isso. né? Eu acho que aí quando eu comecei a desenvolver algumas tarefas muito próximas da mente, da alma do ser humano, eu fui sentindo uma maior necessidade de aprimorar, não só extraoficialmente, né, mas aprimorar o conhecimento acadêmico, o conhecimento teórico e trabalhar isso junto com a prática, né? Então, a Priscila é uma pessoa que busca, acho que ela é uma buscadora, né? Eu me considero assim, uma pessoa que está sempre aprendendo, tem uma necessidade, eu acho, né, de aprender e de aplicar as coisas que eu aprendo da maneira mais simples, eu acho, né? Trazendo isso para o meu dia a dia,
Eu acredito que as coisas realmente importantes, elas não são aquelas eventuais, do dia de festa, do dia de comemoração, não. São os pequenos gestos, é no contato com todas as pessoas, desde o estacionamento, a hora que a gente vai, às vezes, numa fila, conversar com as pessoas. Esse contato humano, para mim, é fundamental. Então, a Priscila é uma pessoa que gosta de gente. Eu amo a vida, eu amo as pessoas e eu amo estar com as pessoas, mesmo com aquelas pessoas desafiantes, né? Porque existem muitas, né? Que fazem parte da nossa vida. Sim. E essas pessoas desafiantes vêm para realçar o nosso desafio, que é o desafio de viver. Você acredita que você chegou num determinado estágio da sua vida, da tua existência, que você pode entender o autoconhecimento como uma missão cumprida ou não? Acho que está longe disso, né? Eu acho que hoje eu me sinto mais consciente, né, de tudo que eu preciso ainda desenvolver. E eu acho que eu começo a levantar a ponta desse véu, né, que somos nós mesmos, né? Eu acredito que a gente passa uma grande parte da vida tentando esconder da gente mesmo aquilo que a gente tem, por exemplo, de defeito. A gente sim. só quer ver as qualidades, né? Sim, claro. Só que eu acho que para transformar para melhor, a gente precisa se aceitar como a gente é, né? Então, eu acho que hoje eu cheguei no ponto do autoconhecimento que eu começo realmente a perceber tudo aquilo que eu ainda tenho por fazer. Mas, olha, eu já cheguei num ponto que eu gosto de mim, sabe? Gosto dessa pessoa que eu venho me construindo. Apesar de você gostar, que é essencial dessa pessoa que habita dentro de você, a impressão que dá com isso que você está trazendo é que você já entendeu qual é o papel da vida. Você já sacou o que é que a vida quer de você e o que você quer da vida. É isso? Eu acho que sim. Isso que você fala, assim, como se fosse o sentido, né, dessa existência, para mim, nesse momento, então, nessa existência, nesse momento, eu acredito que eu começo, sim. Não sei se eu tenho essa visão completa, tá? Eu acho que nunca a gente está completo. Acho que perfeição é algo que acontece quando a vida acabou, né? Enquanto a gente está vivo, a gente ainda está aprendendo. E eu me sinto assim, sempre aprendendo. Mas essa coisa de sentir qual que seria a minha missão, eu acho que sim, eu já tenho uma boa noção disso. Você acredita que a vida, enquanto projeto, um projeto a ser constituído na nossa existência, ela é justa? Ela é uma experiência de viver justa ou não necessariamente? Ela não tem que ser justa. Porque, veja bem, a gente convive com uma grande diversidade humana no mundo de pessoas que estão vivendo situações caóticas. Como é que a gente pode fazer esse diapasão entre quando a vida é justa para alguns e quando a vida é injusta para outros? Será que ficar entre essa dicotomia entre justo e injusto, ou seja, a gente pode concluir que viver e justiça não são coisas que se agrupam para ter uma mesma missão? É uma questão bastante desafiadora, né? O que eu vou dizer para você? Eu vou dizer sobre o meu olhar, tá? Talvez se eu não acreditasse em reencarnação, seria muito difícil de compreender um mundo que fosse bom e justo ao mesmo tempo, né? Isso é até uma discussão filosófica, né? Se Deus é bom, por que ele permite tanto sofrimento? Claro, exatamente. Ou se ele é bom, mas ele não tem poder para fazer essas mudanças, então ele não seria todo poderoso, né? Mas quando a gente olha essa questão e olha o mundo, né? E as dificuldades, os grandes desafios que as pessoas enfrentam, se eu pensar em termos reencarnatórios, nós temos, então, várias experiências. Essa não é a única. E se eu estou num processo de aprendizado e evolução,
A cada experiência, a cada existência, eu tenho a oportunidade de aprender coisas diferentes, habilidades diferentes. Então, se em uma, por exemplo, eu desenvolvo muito a parte técnica, a inteligência, em uma outra talvez eu desenvolva muito mais a humildade. Mediar com outras questões. Isso. Por quê? Porque eu preciso evoluir em todos os aspectos. Sim, então você vai equilibrando isso nas suas existências. Exatamente. Então, se eu pensar, por exemplo, lidar com o dinheiro, né? O dinheiro é algo, na nossa sociedade, muito valorizado. Mas saber usar sabiamente o dinheiro é um desafio. É outra coisa, é um desafio, né? Tem várias pessoas, assim, que às vezes a gente ouve falar, que ganham uma fortuna e perdem essa fortuna. Isso explica, só vou fazer aqui uma parte do que você está falando, que é uma discussão sensacional essa. Isso explica o fato de todo esse contingente de pessoas diversas que há no mundo, pessoas que não têm o que comer, pessoas que têm um banquete diante da mesa, quer dizer, um contraste considerável, cada uma está no seu processo de evolução, mesmo aquele que está vivendo na miséria. Sim, mesmo esse que está vivendo na miséria. Ele tem um aprendizado ali, né, naquela situação super difícil que ele está vivendo. Então, ele tem que usar os recursos de inteligência. Mas veja bem, não é porque o mundo propicia essas lições que nós, como sociedade, não temos responsabilidade sobre aquilo que o outro está vivendo. Né? Então, assim, se eu tenho uma grande disponibilidade de recursos e o outro não tem, então não é porque ele está evoluindo com aquilo que eu não vou auxiliar, eu não vou promover uma maneira dele crescer também. Então, essa também é uma função social. Nós crescemos como indivíduos, mas nós também crescemos como sociedade. Então, sim, existe uma responsabilidade de todos, né? Essa responsabilidade é de todos. E essa responsabilidade é proporcional. Proporcional ao conhecimento, proporcional à capacidade, proporcional à possibilidade. Você estava falando muito bem a respeito da importância que o estudo da reencarnação trouxe para você, o significado que isso tem para o seu entendimento de outras instâncias da vida. E a gente veredando um pouquinho para a questão do espiritismo. Você é uma estudiosa do espiritismo, você é adepta do espiritismo. Como que você está vendo a humanidade hoje pela lente do espiritismo? Então, quando a gente tem esse olhar de que Deus governa tudo e que nós temos, né, um propósito de crescimento, muitas pessoas, às vezes, olham para as coisas que estão acontecendo assim, é o fim dos tempos. Eu não tenho esperança. Catastrófico, né? É tudo catastrófico, tudo vai para a destruição. Mas acontece que a destruição, ela faz parte do processo de crescimento. Então, é como uma reforma de uma casa, né? Conforme a família cresce, às vezes a gente precisa derrubar uma parede e ampliar o espaço. Então, o nosso planeta, ele está num processo de evolução. E as pessoas que estão aqui, né, nós seres humanos, estamos nesse processo de evolução. Então, a gente não está à deriva. Se a gente olhar para o universo e imaginar esse universo imenso que a gente tem, né, você acha que Deus ia errar aqui com a gente? Pois é, seria muito... seria uma visão muito pequena, né, do Criador, né? Então, assim, é só que como o Criador é eterno, ele não tem pressa, né? Então, ele permite que a gente faça as nossas experimentações. Igual uma criança que está aprendendo a engatinhar, a andar, ela vai cair, ela vai tropeçar, muitas vezes ela vai chorar como consequência, né, daquela queda. E o pai amoroso, ele vai auxiliando e permitindo que ela passe por várias experiências até que em algum momento ela se firma, ela aprende a se compreender, compreender o próprio corpo, o próprio equilíbrio e como é que ela vai desenvolver aquela ação que parece tão simples, mas na vida de uma criança é muito importante. Na nossa vida é a mesma coisa.
A gente está nesse processo e sim, existe um auxílio constante, mas também é permitido que a gente passe pelas experiências, mesmo quando a gente tema em fazer uma coisa que a gente até está vendo que vai dar errado, mas a gente fala, não, comigo vai dar certo. Né? E aí as consequências acontecem. Mas esse Deus que é todo bondade nos dá infinitas oportunidades. Então, às vezes a gente fica travado e não quero fazer nada porque eu não quero errar. E isso também não funciona. Eu preciso fazer o meu melhor, ou pelo menos aquilo que eu acredito que é o melhor naquele momento. E aí eu vou ter que ver o que acontece como resultado depois. Se a gente pudesse ensaiar, seria bom, né? Claro, se tivesse uma partitura, uma cartilha, um manual de instruções, talvez as coisas funcionassem de maneiras muito mais eficazes. Mas estamos aqui também para falhar, para não entender, para cometer equívocos, para sofrer. O que eu também é algo que eu debato com você, é a função do sofrimento na vida. O sofrimento, ele não ocorre porque, digamos assim, talvez tenhamos uma penitência na nossa vida para pagar, mas porque há uma função interessante do sofrimento. Como é que você vê essa questão? O sofrimento serve para o quê, na sua visão? Bom, agora vou fazer aqui uma diferenciação, tá, Marcos? Entre a dor e o sofrimento. Isso, exatamente. A dor serve para nos igualar. Interessante. Porque assim, uma mãe que perdeu um filho num acidente, ela pode ser muçulmana, judia, católica, protestante, espírita, umbandista, enfim, de qualquer religião, de qualquer raça, de qualquer lugar do mundo. A dor nos iguala. Toda mãe vai sofrer, toda mãe vai ter aquela dor da perda, da saudade. Mas o sofrimento é outra coisa. O sofrimento é aquilo que a gente faz com a nossa dor. Exatamente. Então, assim, o sofrimento, ele pode ser evitado por nós, a dor não. A dor faz parte do mundo. Uma doença complicada, uma situação calamitosa, onde ocorrem várias mortes, várias perdas. Isso traz dor para as pessoas. Não tem como evitar. O nosso mundo ainda está assim. Ambas andam juntas, dor e sofrimento, ou independente disso? O sofrimento ele pode não existir. Né? À medida que eu entendo que a dor faz parte da vivência. Que, claro, eu vou fazer de tudo para não sentir dor, certo? Então, se eu estou com um machucado, se eu estou com uma doença, eu vou usar todos os recursos, e é importante que a gente busque realmente os recursos, para a gente se sentir bem. É isso que move as pessoas. Agora, o sofrimento, normalmente ele acontece quando eu acho que eu não mereço aquilo, quando eu acho injusto aquilo pelo qual eu estou passando. Então, muitas vezes a gente se pergunta, por que comigo? Mas eu perguntaria, por que não comigo? Por que não comigo, exato. Não é? Então, se todo mundo por aí tem alguma forma de problema, todo mundo está passando por situações difíceis, por que não comigo? Agora vamos falar uma coisa aqui, de psicólogo para psicóloga. Quais são as principais dores da alma que você elencaria hoje em dia que estão chegando até você? Olha, vamos agora falar do sofrimento, tá? As dores da alma são muitas, né? Acho que a gente poderia estar falando, por exemplo, uma outra entrevista que eu vi você falando, né, com o Cássio Neves, eu achei interessante, ele fala sobre a carência que as pessoas têm. Ah, sim, a carência. Né? Então, eu acho que uma das dores que o ser humano tem enfrentado atualmente é a falta da proximidade com os outros seres humanos. Sim, claro, concordo. Ao passo em que a internet foi uma ferramenta de grande auxílio e pode muitas vezes unir as pessoas, muitas vezes nós não sabemos utilizá-la, né, da maneira adequada, e muitas vezes a gente se afasta daquele convívio real,
face a face, a proximidade com os familiares, com os amigos. E o ser humano, ele é um ser social, né? Então, faz muita falta, é muito importante. Então, essa é uma das dores que eu acho que a gente tem enfrentado. Mas você tem percebido, então, que está se transformando numa grande dor humana a falta do contato, a falta da proximidade Eu percebi e isso. também a falta da reciprocidade na proximidade. Porque há pessoas que estão próximas, muito próximas, mas não significa que estejam sendo Sim. recíprocas na proximidade. Elas estão próximas fisicamente, mas não estão próximas de alma. de alma. Exatamente. As nossas almas estão distanciadas. Nós estamos em pleno contato com as pessoas, o tempo todo, não estamos? Eu acho que existe um recrudescimento, um aumento do egoísmo no mundo de uma maneira As pessoas geral. estão voltadas mais para si mesmas, né? Eu acho que elas estão se autoestimulando, estimulando umas às outras a esse sentimento de egoísmo. Eu acho que muitas vezes a gente cultiva o egoísmo. Quer dizer, a gente já tem por natureza um egoísmo, talvez, né, que a gente nasce com ele ou que é desenvolvido na família. Eu quero o mundo para mim, né? Isso. O mundo é para mim. O mundo não é para você. O mundo é para mim. Eu quero que tudo que há no mundo me abasteça, me sirva. Isso. Eu quero Deus para mim. E acho que, assim, um dos sofrimentos que está conectado com essa dor é aquele sofrimento de se achar muito importante e que não foi valorizado como deveria. Claro. Que pode gerar um melindre, o ressentimento, essa autodesvalorização. Isso é um sofrimento que poderia ser evitado, né? Por quê? Até na oração mais conhecida, que é o Pai Nosso, o Pai é nosso, né? O Pai é nosso. É nosso, não é só meu. Não é só meu. Não é? Então, quando eu peço, será que eu peço só para mim? Mas muitas vezes... Ou será que eu peço para todos? As disposições religiosas hoje estão muito egoístas. Uhum. As disposições materiais estão egoístas. As disposições sentimentais estão egoístas. Isso que você está falando é precioso aqui para a gente analisar continuadamente. Veja bem, eu quero agora fazer aqui um bate-bola com você. Vou te trazer perguntas rápidas, vou te trazer palavras aqui e eu quero saber o que isso significa para você. Vida. Amor. Amor. Vida. Interessante essa relação. Por que eu acho que é impossível a gente ter uma vida plena de significado sem cultivar o amor? Interessante essa relação vida-amor. E eu acho que é impossível a gente desenvolver o amor se a gente não se conecta com a vida, não só a nossa vida, porque, na minha opinião, né, eu acredito assim que a gente vive dentro de um sistema. E a gente tem que considerar o sistema onde a gente vive. Tem um sistema micro, que seria nós com o nosso corpo, nós com a nossa família, e tem o sistema macro, nós com a nossa comunidade, no trabalho ou na nossa cidade. Então, essa interação que a gente tem com a vida e com as pessoas, isso vai transformando um sentimento que ainda está muito pequeno, que é um gostar, que é um estimar, para aquilo que eu chamo realmente de amor, né? Que interessante. O amor é querer o bem do outro, né? Legal. Vamos andar, vamos continuar aqui. Já que a gente falou de vida, morte. Passagem. Uma passagem. O que é realmente essencial? Qual o significado da palavra essencial para você? Essencial. Nossa, acho que eu nunca pensei sobre isso. O essencial é o simples. Olha que lindo isso, simples. É o simples, porque eu acho que a gente complica muito. Eu acho que a gente fica buscando coisas, procurando receitas, uma fórmula mágica, né?
E eu acho que o simples contém aquilo que é o essencial. Talvez cada um de nós já saibamos aquilo que a gente mais precisa. É só que a gente não quer fazer isso que é simples. Porque não é porque é simples que é fácil. A gente é complicado, A né? gente gosta de complicar. De complicar. Eu acho que sim. Um lugar aonde você ainda quer estar e não esteve até hoje, mas quer estar. Um lugar só? Pode ser vários, Acho mas que um tem lugar. muitos. Eu vou escolher um lugar do Brasil, né? Porque eu acho que o Brasil é tão maravilhoso. Existem muitos lugares no mundo que eu gostaria de estar. Mas no Brasil eu ainda não fui para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, eu também nunca tive oportunidade. É uma região realmente que desperta fascínio na gente, né? O que você acredita que seja natural de acontecer no mundo com tantas transformações que vem acontecendo daqui a um tempo? Para onde você acredita que a gente vai chegar? A gente vai chegar num final feliz. Mas tem um problema, né? A velocidade que isso acontece. Eu acho que a velocidade depende completamente de todos nós, não só de alguns de nós, né? Então eu acredito realmente que as pessoas, os seres, né, nós todos estamos em evolução. A gente pode dizer assim, não, mas no meu tempo é que era bom. Quando eu puxava água do poço, Claro. Quando eu passava ferro, né, com aquelas máquinas que só o ferro pesava 3 quilos. Quando a gente não tinha vacina, quando a gente não... Né? Então, assim, se eu for retroceder historicamente, acho que nunca a gente esteve tão bem como hoje. Perfeito. Em termos de ciência, em termos de justiça. A aplicação da justiça está longe ainda de ser perfeita, mas nós saímos, né, daquela barbárie e tudo. Então, sim, eu acredito que a humanidade está caminhando para um lugar melhor. Perfeito. Só que eu gostaria que todos nós pudéssemos nos unir um pouco mais para que isso pudesse ser acelerado. Enquanto a gente recalcitra, enquanto a gente teima nesse egoísmo, a tendência é isso se prolongar indefinidamente, né? Porque a gente não... Priscila, eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui. Você ilumina esse programa, esse encontro nosso, com toda essa sapiência sua. Obrigado por você estar aqui, que você possa ter aí uma grande jornada daqui para frente. Obrigada, e a gente se vê Marcos. mais para frente. Com certeza. Valeu. Muito obrigada. A gente se vê então no próximo Eu e Você, aqui na TV Rio Preto. Até mais.